Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Antes de iniciar esse podcast, eu vou fazer um comercial. No dia 18 de agosto, vou lançar a minha primeira coletânea de poemas e prósias no Sebinho, a partir das 17h30. Um dos poemas, um poemeto, é esse aqui. Dar aso é pior que dar asas às cobras. Asas a gente tosa antes da decolagem, mas com chance e mote elas abusam vantagem. Melhor matar o zigoto. Então, todo mundo está convidado para o lançamento da minha primeira coletânea de poemas e prósias no Sebinho, dia 18 de agosto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na República Popular das Letras o poeta e jornalista Salomão Souza, que veio de Silvânia, Goiás, para moer os dias em Brasília. Olá, Salomão, como vai? Caro Antônio Carlos, um prazer enorme ser convidado para o seu programa. Agradeço a sua presença em minha casa para fazer o convite e para deixar o seu livro, que vai ser lançado recentemente. E é um livro que eu fiquei muito feliz, porque eu descobri uma identidade sua com um grande poeta de Sabará, do Brasil, né? Com o Sebastião Nunes, Olha né? Não só! é? É um poeta queridíssimo, e vocês têm uma identidade da condução do poema. Então, eu estava olhando ontem a poesia dele, Sei, falei, pô, sei. é a do Antônio Carlos Queiroz, né? Eu E- preciso conhecer esse cara, ué. então, excelente poeta. Ele tá vivo ainda? Não, tá? Mas é uma poesia que mexe com o real, com o seu tempo, mas de vez em quando enfia um sarcasmo dentro do poema, né? Então, uma forma de desconstruir diferente a lírica, o comentário interno, a vanguarda, né? Então, ele entra no meio. É um poeta que interferiu bastante na poesia brasileira. E você tem essa identidade com ele, Olha, olha. mesmo que vocês não se conheçam. Vai ser um prazer É, conhecer. eu até tive o prazer de ele me encaminhar 2 volumes, hoje deve estar uma fortuna esses 2 exemplares, ele me encaminhou para minha casa, acho que é Poesia Mameluca, uma coisa assim, que eu não estou me lembrado do título, mas são 2 livraços, sabe, eu tenho esse livro em casa, raríssimo, edições que ele preparou lá em Sabará e me mandou, né, então coisa Olha que raríssima, coisa né, interessante, muito mas interessante. e hoje em dia só cresce a poesia dele, com esses intervalos e tudo, né. Mas vamos em Então, seguida. Salomão, eu sei que você nasceu em Silvânia, Goiás, e veio para Brasília muito cedo. Você foi em É, 71. é, Você a tinha 19 anos. a minha vida sempre foi um pouco atrasada, né, porque Goiás era medieval, né, então eu digo sempre Ainda isso. é, né? Ainda tem zonas rurais esquecidas ainda, né, Sim, sim. porque no local que eu vivia, nunca tivemos um benefício de estados, né? Para votar, para receber uma benfeitoria, nada. Então você ficava ali no meio do mato, abandonado. Né? Sei, sei. Então veio ter uma escola pública. A minha família chegou aqui na região de Silvânia, na beira do Rio Calvo, do Rio dos Bois, no final do século XIX. E foi ter uma escola pública em 1969, por aí, né. Então, você era alfabetizado por andarilhos, né. Então, o meu professor, quando eu já estava com mais ou menos 10 anos, quando eu fui alfabetizado, era um andarilho da região. Visitador. Então ele ficava passando de casa em casa para se alimentar. Então, para rezar terço, aí alguém decidia alfabetizar um filho, contratava-o e ele alfabetizava o filho, Olha né, só. entende? E com isso até tive benefício, porque quando abriu, a escola rural, eu já estava alfabetizado e fui o auxiliar da professora, né, então eu auxiliava a professora, o que gerava problemas, porque como você já estava alfabetizado e ia trabalhar com o outro, gerava
ciúmes de famílias, né, dos estudantes. Aí você já começa a sentir bullying, né? Por que é ele que está ajudando, né? Então já tinha esses problemas. E tive um outro benefício depois que eu fui para Silvânia, que era um centro de formação. Eu fui com 12 anos, em 1964, para Silvânia, que era um centro de formação das autoridades goianas. Então, grandes personalidades, como Goiás tinha poucas escolas, estudavam em Silvânia, com os padres e as freiras. Era um né? internato, né? Eram internatos e os estudantes ficavam ali. Aí, quando eu cheguei em Silvânia, já estavam admitindo uma escola mista. Né? Então, você morava na cidade e estudava junto com os internos. Né? Sei, Eu sei. tive esse benefício. E quando eu terminei o ginasial, isso com 18 para 19 anos, eu tinha familiares em Brasília que me convidaram para ficar com eles. Mas né? eu queria que você contasse aquela história de que você era o único cara na cidade que lia jornais Pois é. de fora. Eu sempre tive uma decisão diferente, porque quando eu fui alfabetizado, o meu avô, então esse foi o contato com a poesia, rememorando aqui. O meu avô tinha livros de cordéis, numa canastra, 12 livros de cordéis. Foi o meu primeiro contato com a leitura, porque o goiano não tem cultura dentro de casa, né? Então, raramente alguém tem um livro, um instrumento musical, né? Então, o goiano vive sem cultura dentro da casa, né? Então, naquele período, estava preocupado de material para sobrevivência, o arroz, o feijão nas tulhas, produzir o açúcar, né? Mas meu avô, não sei como foram parar na casa dele esses 12 livros. Então, quando eu descobri isso, eu descobri a leitura e a literatura, né? E quando fui para a cidade, tinha uma biblioteca pública muito boa em Silvânia, né, que recebia os poetas, os livros publicados pelo INL de poetas modernos, Manuel Bandeira, Drummond, Instituto Nacional do Livro. do Instituto Nacional do Livro, né? Que no futuro eu iria publicar o meu segundo livro. E além da leitura, eu descobri que eu poderia ler o jornal também, porque um comerciante, dono de um desses armazéns de seco e molhados, que tem sinuca, vende sorvete, cachaça, aquelas coisas todas, comprava, assinava 3 jornais, o Estado de São Paulo, o Dia e o Correio da Manhã, para fazer embrulho. Ele não lia o jornal. Eu falei, então eu podia ler esses jornais. Aí pedi a ele para pegar os jornais nos Correios, né, na agência dos Correios, ler e entregar para ele. Então, na cidade, eu era uma das raras pessoas que lia os jornais naquele período. Olha Não só. é? Aí eu recortava poemas que eram publicados e montei um caderno de uns 400 poemas que estão lá em casa guardados, né? Então, que eu não tinha livros, então montar o meu caderno de poemas também foi uma alternativa, né? E aí, com essas leituras, eu passei também a ser solicitado pelas pessoas, pelos juízes, pelos padres, para dialogar sobre questões nacionais e internacionais, porque eu estava lendo naquele período, né? Guerra do Vietnã, as questões políticas nacionais, né? Então, eu tinha informações sobre essas questões. Então, né? Um garoto ali de 15, 16 anos, né? Mas já tinha informações para trocar com os outros, porque eu estava lendo os jornais naquele período, né? Raramente E isso lá acontecia. mesmo você publicou o seu primeiro poema, né? Então o Em Aí, primeiro Silvânia. aí veio o desafio de publicar um poema, que eu estava lendo poesia o tempo todo, né, então, depois daquela literatura de cordel, e lendo Drummond, Cassiano Ricardo e tudo, e as novidades de vanguarda ali do Correio da Manhã, fui motivado, eu também vou escrever poesia. E aí um andarilho também, eu sempre digo que os andarilhos me ajudaram muito, né? Foi pesquisado por andarilho e o outro andarilho que criou um jornal em Silvânia. Ele chegou, se instalou no hotel, né? E ele mantinha o jornal morando ali no hotel, ele não tinha, nem era de Silvânia, né?
Aí eu falei para os meus amigos, falei: "Eu vou publicar um poema nesse jornal". Aí eles diziam: "Mas você não é poeta". Eu falei: "Mas eu posso escrever". Escrevi o poema, bati lá no quarto do hotel onde o cara ficava, falei: "Eu queria publicar um poema", publico. Aí ele publicou, aí tornei o poeta da cidade, né, falei: "Ah, você é o poeta, né". Poeta É, municipal. poeta municipal. E aí todo mundo dizia: "Pô, mas isso não é poesia, não tem rima". Eu falei: "Mas a poesia moderna não tem rima, eu tô lendo, né, não tem rima". Falei: "Mas eu escrevo com rima". E aí eu só, e peguei um caderno, escrevi mais de 30 sonetos, né, é o que me ajudou a pegar a mecânica da poesia, né, Sim, então a sim. rimar, a contar as sílabas, Dominar a forma. a dominar a forma, né, então ver como ele é sonoro, né, você tinha que mexer com aquela internamente, com aquelas questões. Abandonei o caderno, só alguns amigos que eu li para eles verem que eu fazia a rima, né, guardei e ninguém nunca mais viu, né, então tá guardado. São os meus, Primeiros poemas, versos. os primeiros versos de juventude que estão lá, né. Então isso integra a minha história pessoal, né. E aí você decidiu ir para Vim para Brasília. Brasília. Vim com, eu sempre digo, uma malinha, né, e uma caixa de livro, né. Então a Uma malinha na frente mala e e uma caixa de livros. uma caixa de livro, de papelão ali, com os primeiros livros que eu tinha comprado, porque lá em Silvânia, eu trabalhei como porteiro de hotel nos últimos dias que eu fiquei lá, e organizei ajudei a organizar a biblioteca pública. Eles mudaram ela de local, né, e até isso comprova, eh, o descaso ainda com o livro naquele período, porque o indivíduo que foi contratado, de Goiânia para ir lá organizar a biblioteca, separou muito coisa antiga que foi para o lixo. Certamente são coisas raríssimas hoje em dia, primeiras edições do século XIX e tudo, que foram destruídas, né. Então, hoje em dia, você teria uma outra cultura para cuidar desse acervo da biblioteca de Silvânia. Porque como Silvânia é uma cidade do percurso, eh da colonização goiana, ela era antiga, e de centro cultural de Goiás e tudo, né, não é à toa que ela é chamada Atenas de Goiás, Na né, na linha de na linha do ferro. trem de ferro e tudo. Então tinha muitos livros antigos que foram para o lixo nessa época de organizar a biblioteca, entende, não é? Então, doloroso, é uma história que eu participei dela, mas que eu ainda não tinha a consciência de lidar com isso, né, então Claro, eram claro. livros que podiam inclusive trocaram com bibliotecas, de outros centros por mais acervo para a biblioteca de Silvânia, né. Sim, sim, sim. E aí então eu vim aqui para Brasília, porque eu não tinha, parentes que me apoiassem nesse início, e prosseguimento dos meus estudos, né. Então fui acolhido aqui por meu padrinho, Geraldinho, minha madrinha Marinha. Eles moravam em Taguatinga, ali na Vila Matias, numa casinha de tábua ali e tudo, com cisternas, né, então pioneiros ali na cidade mesmo, um barraco de tábua muito pequeno, muitos filhos, e eu me inseri dentro da Da família. da família. E fui estudar numa escola que tinha inaugurado no ano que eu cheguei, porque eu cheguei em 6 de janeiro de 71 a Brasília aqui. Numa escola da Vila Matias. E para não ficar, incomodando a família, eu ficava na escola, auxiliando lá na escola, porque eu demorei a arrumar emprego, né. Então, enquanto não arrumava o emprego, eu ficava na escola, cuidando do jornalzinho daquela escola, criei o jornalzinho com alguns amigos, e e organizando uma biblioteca para a escola, né. Então, nos 3 anos que eu fiquei na escola, eu deixei uns 3.000 exemplares, a biblioteca montada no centro, hoje é Centro de Ensino Taguatinga Sul, Olha né. só, olha só. Então a biblioteca foi inaugurada, mandei cartas para as editoras no Brasil todo, eles me mandavam caixas de livro, né, e eram generosos, sabe. Então, recebi caixas enormes de livros, não tinha carro, não nada, eu ia aos correios no centro de Taguatinga, eu buscava nas costas aqueles livros, né.
às vezes caminhando com aquela caixa enorme. Como eu tinha vindo de zona rural, era um cara forte e disposto a fazer. Você não ficava envergonhado naquela época, né? Hoje, se você colocar um jovem para atravessar Taguatinga carregando um livro, uma caixa de livro nas costas, ele se nega, né? Então, não vai montar uma biblioteca hoje porque não vai estar disposto a fazer isso, né? Que E coisa. isso foi muito generoso, e a escola foi muito generosa comigo, porque eu tive oportunidade, além de montar a biblioteca, de me relacionar, de melhorando a minha relação com o outro, né, então, porque você vem de zona rural, então, até o seu vocabulário, o seu sotaque, tudo é muito interiorano, né, então você é muito criticado Você por isso. sofreu bullying pelo R, retroflexo de Pois é. Goiás? O bullying, sempre me acompanhou, por isso, por eu estudar, então sempre me acompanhou, né. Então o bullying começou no dia que eu cheguei em Silvânia, da zona rural, né. Então você imagina, você sai da zona rural, vai para uma cidadezinha pequena, né, aí enquanto a família cheguei na cidade, enquanto a família organiza a mudança, né, então ali, e mudamos para perto da igreja, bem perto, eram umas 20, não, quanto? Uma meia dúzia de casas da igreja. Aí minha mãe falou assim: "Leva teus irmãos", eu estava com 12 anos, "até a igreja lá, espera um pouquinho e depois você volta com eles, porque aí já as coisas já estão mais organizadas na casa". Quando eu entro na igreja, o o o indivíduo que estava lavando a igreja, ele vira para mim e diz assim: "Sai daqui, seus caipiras", né. Olha só. Não é? Então o contato com o bullying foi imediato, foi a primeira frase que eu ouvi de um silvaniense quando eu mudei para a cidade. Aí até uma vez eu contei esse episódio, eh numa palestra que eu dei no ginásio que eu estudei depois que eu já estava em Brasília, fui convidado para dar uma palestra. No encontro dos ex-alunos, eu contei esse episódio, e aí a preocupação deles: "Quem era, né, que fez isso com você?". Falei: "Não interessa mais, né, o interesse é o bullying, e que eu não guardei isso para mim, né, então eu tenho que usar isso para compreender como são as camadas sociais", né. Aqui em Taguatinga, você também sofreu esse tipo de pressão? Pressão também, porque você chega de uma cidade pequena e tudo, e por que que é você que tem algum conhecimento, né. E, eh E aí a pressão é essa, eu não lembro nem algum episódio específico, mas começam a criticar como você se veste, porque você vem de uma zona rural, você não tem roupa direito, mas você tem o conhecimento, né. Aí começa a fazer trocadilhos contigo, né. Eu tive uma história semelhante quando vim para Brasília. Eu vim em 77. E uma coisa que logo eu percebi é que o pessoal me reprimia o R retroflexo de Goiás. Porta, corgo, Né. né. E aí aquele negócio eu comecei, evidentemente, para me defender, a começar a pronunciar porta, corgo. Aí um dia eu estava num curso de conversação de inglês no Berlitz. E o Berlitz tem um método interessante, porque cada aula é um professor diferente. E eu acho que nesse dia veio um texano lá e, por acaso, se usava muito a palavra door. Aí eu falei: "Mas door é igual a porta". Aí eu falei: "Você quer saber de uma coisa? Eu vou falar é porta mesmo, corgo". Não é? Corgo, né. Né, sobre essa questão do R, eu tive um caso, eu tinha uma namorada em Goiânia, e um dia eu fui a Goiânia, mais ou menos nesse período, eu já era mais ou menos 74 por aí, 75, eu já tinha arrumado meu emprego no GDF e tudo. Eh, e aí fomos a um churrasco, uma confraternização que ela tinha lá na época, e aí eu falei: "Cadê o galfo?", né. Aí ela me fez uma advertência: "Não, vamos usar corretamente", ela já envergonhada de eu estar falando
a palavra incorretamente. E isso em Goiás, né? Não é? Né? Que ótimo. E aí, mais recentemente, eu traduzi para o meu uso o poema Romance Sonâmbulo do Lorca, e é aquele belíssimo poema, porque é um dos poemas que eu mais leio e gosto de interpretar, que é aquele Virgem, que te quero verde. Aí eu digo, esse poema é bom para goiano, né? Verde, que te Verde, que quero te queira verde, verde. né? Um goiano traduziu a obra poética completa do Lorca. Que Mora foi lá, é o William Agel de Mello. isso Eu mesmo. entrevistei ele aqui. E foi a tradução dele foi a primeira que eu usei do Lorca, né? Hoje, por insistência e teimosia, hoje eu leio Lorca no No original, né? original. Mas a tradução do Angel de Mello foi o que a Verde, minha que te quero entrada verde. e até a dedicatória do Godoy Garcia, ele diz, né? Então, o último poema, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se você separou para o livro aqui, quer ver? Ele dedica o livro a mim e fala no Lorca, quer ver? Estava relembrando aqui. É o livro anterior. Ai. As três, Antônio Bandeira, agora. Então, ele também gostava muito do Lorca, Do Lorca. sobretudo as condições do desaparecimento do Lorca, A execução. a execução dele, inclusive esse livro que eu te dei, do Esmerino, tem um poema para o Lorca também, lindíssimo, um dos poemas mais lindos do Esmerino é sobre o Lorca também. Aí, então, no livro do Godoy, ele diz: não se pode esquecer um nome, Federico Garcia Lorca, né? E ele dedica o livro, dedico esta última, que é a última estrela, né, aos poetas jovens, na viva presença de Salomão Souza, né? Ah, que Então aqui ele me legal. coloca junto do Lorca, né? Você sabe que você falou do Sebastião Nunes Uhum. e essa experiência. Eu escrevo há muito tempo poesias, desde adolescente, etc. Tem alguns episódios semelhantes aos seus, porque eu também trabalhei na Biblioteca Municipal de Anápolis, Uhum. também fiz um jornal lá, interno, que chamava Jornão. E quando perguntado assim sobre qual é a minha relação com os poetas de Brasília, eu falei assim, olha, nenhuma. Eu acompanhei muito pouco o movimento da poesia marginal, da poesia da geração mimeógrafo, etc. Até por uma razão logística. Eu era tão pobre que eu não tinha como sair para a noite. E essa expressão ocorria nos bares, etc. Eu saía muito pouco. Então, a pouca grana que eu tinha, eu ia em alguns espetáculos específicos, e o pessoal pode até chamar de elitista, que era balé, era o Clube do Choro, coisas no Teatro Nacional, etc. Mas eu não saía para a noite. Então, a minha turma era uma turma antiga. Horácio, o Não é? Não Ovídio, é? o Whitman. E aí eu acho muito interessante porque eu me identifico muito com o que o Harold Bloom chama de poetas lucrecianos. E são poetas que estão muito ligados à natureza. E aí ele inclui nesse balaio o Lorca, o Mayakovsky, o Né? Dario,
o Walt Whitman, o Fernando Pessoa, principalmente o Alberto Caeiro, né? Não é? E agora você está me falando aí do Sebastião Nunes. Sebastião Nunes, não é? E podia incluir o Godoy também, né? Aí, assim, Né? é isso que eu ia dizer. É. Aí, deixando o principal. O Godoy é um cara com quem eu me identifico. Primeiro, porque ele foi pioneiro aqui em Brasília. Segundo, ele era comunista. Não é? Não da minha linha, que ele era da linha de Moscou, e De eu sempre Moscou, de fui. stalinista. Eu sempre fui da linha chinesa. É. Mas a poesia dele eu me identifico, porque ela é exatamente É. são poemas narrativos, ligados à natureza, não é? Depois a gente pode ler É. alguns poemas aqui Não para é? saber disso. E aí, essa notícia que você me trouxe é muito legal. Ô, Salomão, lá em Taguatinga, parece que você foi aluno da Dades Quarizzi, não é? Eu tive o privilégio de ter dois bons professores, um que era poeta e a Haddad, que estava também iniciando a sua trajetória com a língua portuguesa, né? E ela deu aula lá no centro de Taguatinga Sul. Pude usufruir esse contato com ela. E o Anito Steinbach, que era do Itamaraty, e um poeta. Ele não prosseguiu muito na poesia, mas é um autor de um livro importante de poesia. E cheguei a frequentar a casa dele assim, mais alguns anos, né? Porque quando saímos da aula, a gente continuava discutindo literatura. Eu ia para a parada até ele tomar o ônibus, porque a casa onde eu morava era perto da parada e ele ia para o centro, né? Então, ele já era casado nesse período, a gente ficava dialogando. Eu lembro até das nossas conversas sobre José J. Veiga, né? Já naquele período e tudo, Olha, né? Então discutíamos tudo foram importantes já esses contatos iniciais para a formação de minhas compreensões de literatura, né? sei, sei, Então sei, sei. já em Taguatinga, né? Eh, e eu sempre fui muito atrevido. Nós que escrevemos, precisamos de alguns caminhos, né? Então a gente precisa desse conhecimento da vida, da natureza, experiência de vida, né? É isso que faz o poeta. Um indivíduo enclausurado só pode sair uma poesia enclausurada, né? Então, depressiva, né? Então, se você está aberto, igual o Godoy mesmo que está aí, né? Que andou por diversos locais, atravessar de Jataí a Goiânia ali, as a cavalo, né, vendo a natureza, aquela experiência toda. Então é outra experiência com as palavras, com o formato de ver a vida, não é? Claro, Não é? claro, claro. Então hoje é uma vida muito enclausurada. Os jovens não sabem o nome de uma árvore. Como é que vai escrever uma poesia sem saber o nome de um pau-ferro, né, de um jacarandá, uma coisa, né? Então o nome das flores, né? Agora mesmo, o meu último livro vai chamar Certezas para as Madressilvas. Padre Silvas. Então, quem é a Madressilva, né? Então, até algumas pessoas já me perguntaram, o que é Madressilvas? Né? Então, já perguntaram, né? Alguém pode dizer que é a mãe do Lula. Não é? Madre Silva. Pode ser, né? Bem lembrado, né? Qual é o seu primeiro livro? O primeiro livro, alguns poemas até foram escritos, alguns poemas do livro já vieram já de Silvânia, né? De Então, Silvânia. que é a Moeda dos Dias. Ele foi pensado como uma experiência da vida da minha mãe, da zona rural e tudo. Então, a maioria dos poemas foram construídos com experiências dessa vida rural. Aí minha mãe dizia, quando ela estava muito cansada, ela dizia, então parece que me passaram na moenda, que é aquela expressão goiana, né? Quando você está muito cansado, você está moído, né? Aí eu transformei essa expressão em A Moeda dos Dias. E até muito querido, o título foi... foi um livro, inclusive, que eu...
Financiei com os meus primeiros salários, separei um pouquinho do dinheiro, né, naquele tempo era até mais fácil você fazer uma edição, né, fiz uma edição de 1000 exemplares e quase vendi toda a edição, entende, porque naquele período, como estava, misturado ali com a poesia marginal, o hábito era vender o livro, então você entrava numa repartição pública, você oferecia o livro, era baratíssimo, R$ 5 na moeda daquele tempo, aí todo mundo incentivava você, comprava o livro, né. Então é um livro que eu financiei, a moeda que eu autofinanciei, mas que eu recuperei o meu dinheiro vendendo de mão em mão, né. Sei, sei, sei. Eh, Que era a prática da Era a poesia prática marginal. daquele período, né. Hoje em dia você não consegue fazer isso, entende. Você não consegue vender, recuperar uma edição vendendo de mão em mão, né. E você não tem nem essa disposição de fazer isso, né. Então naquele período era natural você sair vendendo a edição do livro. E foi um livro que até não dimensionei muito a época. Foi bem acolhido, eh, o Drummond me mandou uma carta sobre o livro, acusando o recebimento do livro. Eh, Até foi interessante, porque o Drummond me mandou a carta e não assinou a carta. Olha só, Veio no papel timbrado dele, aí eu falei: "Poxa, fiquei sem o o autógrafo do menino", autógrafo. né. Só que depois ele me mandou mais 2 Cartões? cartões, né, escritos na frente e verso, autografados. Então eu tenho 3, tenho a carta, não, 2 cartas do Drummond, e 2 cartões dele, né. Então foi um livro, eh visto pelo Drummond e recebeu 2 resenhas em Harvard, né, então uma a Terezinha Pereira dava aula de português lá, e eu tinha mandado o livro para ela, então ela e uma aluna fizeram resenhas que foram publicadas numa revista de português de Harvard, né. E ela publicou um folheto com uma resenha do meu livro também, né. Até é curioso, porque a aluna que escreveu a resenha em português, lá em Harvard, hoje é a diretora de departamento da Universidade de Wisconsin, né. Ah, olha só. Então ela foi avante com a língua portuguesa, né. Você depois publicou As Moedas do Dia no INL, não é isso? É. Aí o meu Com o o Suste Suste Viver. Viver. O Suste Viver era o meu na realidade era o meu primeiro livro. Sei, Só que eu tinha decidido publicar a Moeda dos Dias financiado, que eu achava que estava melhor, né. sei. Eh, Aí eu me inscrevi com o Suste Viver no INL, foi aprovado, aí eu falei: "Poxa, já que foi bem acolhido", por exemplo, eu tinha encontrado o Hermílio Borba Filho, ele falou assim: "Poxa, eu vi o seu livro, tá lindo", né, porque ele tinha ido a à editora Civilização Brasileira e o livro estava na mesa de recepção, e ele leu lá na 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 mesa dos visitantes ali, né. Aí eu falei: "Poxa, eu podia publicar junto com o Suste Viver". Aí voltei ao INL e falei: "Vocês podiam incluir para mim a Moeda dos Dias junto com o Suste Viver". Eles falaram: "Só que os avaliadores, né, a comissão de avaliação vai ter que rever, o seu processo. Eu falei: "Então junta aí e manda lá para rever", né. Ótimo, Aí que foi ótimo. aprovado, e eu indiquei a editora, a Civilização Brasileira, né, e foi o único livro que eu recebi o direito autoral integral, né, então Que eu recebi um ótimo. cheque por toda a edição de O 4.000 exemplares, né. o Hermilo fazia parte do conselho editorial do jornal que eu trabalhei, o Pois jornal é. Movimento, Aham. que era um semanário de combate à ditadura militar. Aham. Estava lá o Fernando Henrique, o Chico Buarque, o Hermílio Borba Filho, o Albálio É. Dantas, André Tá vendo? Foster, Alencar Furtado. Então, é, eu tinha um Bom, amigo que falava assim: se a gente pensar bem, nós somos uns 500 no Brasil só. é. Por isso que é bom ser dessa geração, não era? Que era uma geração generosa, não era, Era, né? era isso. Era uma época, assim, que as pessoas estavam muito próximas e tudo, É, né? tinha como Vão objetivo mais geral o combate à ditadura, então isso combate unia, ditador né? assim, né, então, um espírito aguerrido, né? E Então, aí, quem é que né? está com esse espírito hoje, né, de Ô Salomão, enfrentar? aí
Lá de Taguatinga, você resolveu fazer jornalismo. Isso, porque eu Na podia. UNB, Não, eu financiei o meu curso no CEUB. no CEUB, no É, CEUB. é, eu poderia ter feito letras, que seria natural, né? Mas com essa dificuldade já de dicção, e de organização de pensamento mesmo, porque você vem de zona rural e eu não estava acostumado a fazer palestras. Eu falei: "Será possível que" eu fiquei em dúvida se eu iria ser um bom professor, né. Sei, sei. E como eu lia o jornal esse ano, eu falei: "Ah, então eu posso ser jornalista", né. Então aí eu fiz a opção pelo jornalismo, naquele tempo o curso era até menor, eram 3 anos, né. E aí fiz no CEUB e foi importante por 2 motivos. Uma que dentro do curso de jornalismo, eu tive a porta de entrada nas instituições de literatura, né. Certamente eu teria pelas letras também, mas pelo jornalismo, eu tive excelentes contatos com escritores de Brasília. Então a Zita Andrade, o Beltrão, né, sabe, o Anderson mesmo que foi lá fazer palestra, então foi abrindo essas portas para contatos com a literatura de Brasília. E outra, assim que eu terminei meu curso de jornalismo, eu já era, funcionário administrativo Do da do GDF? mi eh, do GDF, né. Não, nessa altura eu já era administrativo, eu comecei no GDF e depois fui para o Ministério da Fazenda pelo DASP, né. Ah, sei, sei. Então quando eu terminei meu curso de jornalismo, eu já estava no Ministério da Fazenda. E assim que tão logo eu terminei, eles fizeram um concurso interno, porque naquele período, o DASP tinha o concurso de ascensão funcional. Então foi imediato, eu fiz o concurso de ascensão funcional. Então o curso de jornalismo me facilitou isso também, né, que possivelmente o de letras não tivesse, me favorecido isso, né. Até na época eu passei em 2 concursos, foi o interno e para a imprensa nacional. Mas como o ministério era nacional, né, eu falei: "Não, então é melhor eu estar num órgão nacional, que se eu quiser ir para Vo outro local, né". além É, no Ministério da Fazenda, você foi um dos primeiros assessores parlamentares do ministério em Brasília. em Brasília. O ministério, o Ministério da Fazenda e da Justiça foram os primeiros a constituir uma assessoria parlamentar para relacionamento com o Congresso, mesmo na época de ditadura militar. Que não tinha praticamente não tinha, relações com o Congresso, porque você não aprovava projeto de parlamentar, né, tudo era de governo, né, entende. Então a assessoria parlamentar praticamente existia para monitorar deputado, né, então, monitorava os projetos, aquelas coisas todas, mas era mais para fiscalizar o deputado. Se ele alterava um pouco a linha e ia seguir, para o que que ele tem em tal lugar, tudo, e começava a pressioná-lo, para não alterar a linha da democracia, né. Você sabe que tem um episódio muito engraçado que ocorreu na época do Delfim Neto, quando estava se discutindo a questão da inflação sazonal. E aí o deputado federal Eduardo Suplicy Aham. vai ao Delfim Neto para fazer uma demonstração sobre essa história da inflação sazonal. O Suplicy levou um caminhãozinho de brinquedo com tomates em cima. E aí ele chegou lá, conversando com o Delfim, os jornalistas estavam lá, já estava vendo isso, né? Não é? Aí ele botou o caminhão assim em cima da mesa, botou os tomates ali e simulou um acidente com o caminhão. Aí derrubou os tomates assim. O Delfim ficou assim apavorado. Então, eu acho que ali já estava, o troço já estava indo para água Não abaixo, a era? ditadura. O caminhão já estava virando. Já. Mas Ah, daí, meu caro, uma coisa que você já tinha me contado também é que você foi pioneiro no uso de computador. não é? Eh, então nesse período, eu
quando aí por 80 ou por aí, 70 e pouco, final da década de 70, chegaram os primeiros computadores no ministério, né? E o Senado implantou o sistema de consulta aos projetos, né, então, pelo Prodazem. Porque antes tudo era controlado por fichas, né? Então eram salas inteiras só para guardar as fichas, né, de projeto, de tudo que você controlava numa repartição pública era por projeto. O Prodazem, a Câmara e o Senado tinha setores com milhares de fichas de projetos que você sentava no balcão para o Ministério fazer o controle, você pedia a ficha do projeto e anotava, você tinha que levar anotado, né? Então, você queria tais projetos, fazia a lista e o funcionário ia lá, pegava aquela lista, você tinha que anotar um por um, né? Qual a posição que ele estava, o relator, não sei o quê, né? Aí o Prodazem instalou o sistema de acompanhamento dos projetos. Você sabe quem foi um dos responsáveis por isso? O Itamar Franco. Não é? Ele era da comissão que organizou esse sistema. E que beneficiou, inclusive, também a biblioteca, né? Porque tanto a biblioteca do Senado quanto da Câmara era muito fácil você fazer as pesquisas. Só na ficha, né? Aí, o Ministério da Fazenda foi o primeiro a ter autorização para acessar os sistemas. E eu fui o primeiro funcionário a fazer o curso para acessar o sistema. Então, é até curiosíssimo, porque naquele período, então, essa juventude hoje usa os computadores para entrar em todos os sistemas e tudo, não precisa de fazer um psicotécnico, né? Então, para acessar o sistema, eu tive que fazer um psicotécnico de 2 horas, né? Olha só. Então, eu tenho certificado de psicotécnico para usar o sistema de projetos do Senado, né? E desde então você usa computadores para escrever? Desde esse tempo. Tinha computador pessoal em casa? Não, entende? Eu demorei um pouco a comprar o computador, entende? Eu sempre atrasava um pouco. Então, o computador eu demorei um pouco a comprar e também demorei um pouco a comprar o telefone. Então, eu deixava o sistema avançar um pouco, né? Aí depois que eu comprava, né? É interessante porque eu estou perguntando isso porque eu também fui pioneiro da internet em Brasília. Por acaso, na época, eu trabalhava no Serpro, que, aliás, usava papel demais. Mas, naquela época, o Itaú lançou uma empresa, o Itautec. A gente estava na briga da reserva de mercado da informática e ele lançou o primeiro computador com uma tela que tinha tons de cinza. E até então as telas eram verdes, né? Isso. E na época não tinha a rede mundial, www, nessa configuração que temos hoje. A gente tinha o e-mail, que era muito mais antigo, e tinha um sistema chamado Gopher. Você baixava arquivos, fotos, etc., com uma lentidão enorme, etc. Então, quando eu instalei em casa esse computador, e aí 2 filhos ali, a gente começou a mexer com isso, a conta do telefone estourou naturalmente. E eu segui, por exemplo, a queda da União Soviética, eu segui pelo computador, recebendo notícias que vinham em formato de texto, pelo Gopher. Não, era os formatos, porque como uma repartição só tinha um computador, não é? Aí tinha que imprimir tudo para poder distribuir, não é? Não, por isso se gastava muito papel mesmo, né? Lá no Serpro tinha uma piadinha que o pessoal contava, dizendo o seguinte, que daqui a 3.000 anos, quando os paleontólogos estiverem estudando essa região aqui, eles vão escavucar ali no Pico Serpro, ali no início da L2 Norte, né? E vão chegar à seguinte conclusão: essa civilização aqui era muito avançada. Tinha até computador, mas era baseada no papel. Mas, por falar em papel, você lançou a Moedas do Dia e não parou mais.
Não, aí foi, eh, já passei a frequentar as entidades, porque Brasília ela foi, eh, ela a literatura de Brasília, ela foi muito, assim, através de reuniões dos autores. Então, por isso que Brasília tem muitas entidades. Então, são muitas academias, associação de escritor, que era onde se congregava esse pessoal, né. Então, eu já passei, nesse período, a frequentar a Associação Nacional de Escritor, e o que foi aumentando a sua visibilidade, a sua compreensão da literatura, né. E que você foi até criando outros formatos de atuação, né. Dos anos 80 para 90 mesmo, a febre nacional era os zines, né, então Usinas. então os pequenos jornais, né, que você mandava aquelas pessoas que você escolhia e encaminhava os zines. Então eu tive uma relação, talvez a minha melhor atuação desse período na literatura, anos 80, 90, tenha sido um zine que eu criei, o Chusso, né. Chusso, 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 essa palavra goiana, né, que nós convivemos que é o muito, espeto, né? que era o espeto de cutucar com vara curta, né. O chusso é a E a cutucar vara, os bois. os bois, né, então, na realidade o chusso nós para goiano é mais até para colher frutas, né, entende. Então Também. dá uma chuçada Dá aí, né. chuchada ali. Aí depois o chusso acabou criando diversas conotações sexuais, né, então o do ferrão, né, de Ferrão. machucar o boi, de colher fruta. Então esse jornalzinho, então, era para isso, então, para criticar e para colher os frutos daquilo que a literatura fazia também nesse período. Eu escrevi 18 números, né, então foi muito, as pessoas queriam que eu continuasse, mas eu acho que o papel dele tinha se esgotado em 19 números. E outra, como ele foi crescendo muito, eu não tinha mais condições de fazer, trabalhando, né, porque como é que eu ia dividir e mandar, teve período de eu mandar mais de 100 números, né, então de mais de 100 destinatários, eu não tinha como produzir isso, e de preparar correspondência e datilografar, que porque era datilografada, aí você tinha que fazer xerox, né. Então foi me dando muito trabalho e já tinha feito o seu efeito, porque foi um período que os jornais começaram a extinguir os espaços para a literatura, entende. E até tivemos um conflito grande nesse período aqui em Brasília, porque como eles deixaram de dar notícia, foram foram cobrados disso, aí começava a dar notícia só de fora, né. Aí quando cobramos, eles falaram: "Não, Brasília só tem escritores medíocres", o Correio disse, né, Olha, o repórter disse: "Só tem medíocres". Aí foi a detonação do conflito da imprensa local com os escritores, né, chamar os escritores de medíocres, né, nesse período. Aí o Chusso cobriu esse período de essa que não tinha lacuna. essa lacuna, né. Sei, sei, sei. Eh, e isso é até bem dimensionado, as pessoas têm um carinho muito grande por esse trabalho que eu fiz nesse período, Você né. fez quantos livros até hoje? Em 13 3 livros. livros. É, Eu tenho aqui 2 dos últimos, um é um Desmanche, é. É que vão sair mais 3, vão mais sair mais 2, 3, mais 2, mais 2. e O Bifurcações, Bifurcações, ele que é foi mais prosa, tem poemas então também, é mas uma miscelânea, né, tem poemas que eu incluí, e é um pra balanço, né, não é crítico. é uma resistência, né, então Pois é. é um livro, eh, que eu escrevi já antecipando esse extremismo, né, já falando: "Ó, vem extremismo aí, cautela com isso", A né. Bifurcações aqui se refere Ó, nós temos vários caminhos, qual que nós vamos, né, não é, então as bifurcações é essa, em que bifurcação, qual o caminho que nós vamos tomar, né, porque sim, nós sim, podemos tomar um caminho que vá nos proporcionar bons destinos ou não, ou a né, ditadura, ou a né, ditadura, né, ditadura do que muitos bolsonarismo, pregam essa maluqueira, né, entende. não é? Até foi o primeiro texto que originou esse livro, foi de um convite de uma amiga minha, para fazer uma palestra na academia goiana de letras, e aí eu fiquei pensando o tema, né, porque ela marcou a
a palestra, e aí eu comuniquei a ela: Vou fazer uma palestra, política", né. Sim. Eh, e aí eu fiz a palestra, ela ficou muito incomodada, né, porque, Goiás é um centro conservador, Muito muito conservador. conservador, mas é por isso que eu quis fazer a palestra lá. Falei: "Ó, pelo menos os intelectuais têm que estar atento a isso, Sim, né, sim. porque os intelectuais são o fronte, né, de resistência, né. Se os intelectuais não for um fronte, um período como nós estamos, eh, fica entregue Ela ficou, então, abespinhada. a bespinhada. Aí até depois da palestra, e ela tinha marcado uma outra palestra, a Maria Badia Silva, por quem carinho enorme, até agora ela foi a Silvânia, fez um poema sobre a viagem, aí ela me mandou, eu mandei para o jornal de Silvânia, foi publicado agora, né, então um poema lindo. Aí ela tinha marcado uma outra palestra, que ela dirige o Museu do Frei Cafalone, e ela marcou uma roda de comigo lá na Frei Cafalone no dia seguinte da academia. Aí foi uma roda sobre poesias, de como eu escrevo, essas coisas todas. Aí ela chegou para a roda e falou assim: "Seu irmão, não consegui dormir depois da sua palestra". Eu falei: "Mas é para isso mesmo que eu fiz a palestra, não é? Não é? Que não se durma, vamos pensar nessas questões, O né?" Drummond tem um poema que fala isso, É, né, que ele gostaria que a poesia dele né. ninasse as crianças e incomodasse, deixasse acordado os É, adultos, né. não é isso? Aí eu fiz o bate-papo sobre poesia, falei: "Essa aqui que você devia ter feito lá". Eu falei: "Não, era a outra palestra mesmo, né, não é?" Ô E Salomão, aí disso surgiram os outros textos surgiu do livro, do né. livro do É esse mesmo, Bifurcações. né, sobre fascismo, essas coisas todas, né. Ô, eu queria te pedir para você ler uns poemas para Não nós, é? não é, Eh, para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho da sua poesia. então, contextualizando, assim, para introduzir, os poemas, então a minha poesia ela teve algumas fases, né. Então a primeira lá da Moeda dos Dias, O Susto de Viver, mais algumas coisas, ela é mais telúrica, com a terra, né. Sim, Aí depois vem outros livros, né, Cadernos de Apontamento, outros, que têm uma ligação, com a literatura marginal, porque surgiu a literatura marginal e isso contaminou a poesia e eu dei uma entradazinha também nisso, sim. né, mas que não avançou e eu fico grato de ter saído dela, né. Ah, é? Então depois nós podemos até dialogar sobre isso. Porque a literatura marginal se esgotou naquele período, era para aquele período, né, Sim, sim, não é sim. para o período de hoje, né, eu tinha que avançar por outro período, que é atual, que é a poesia neobarroca e de invenção, né, que alguns poetas me ajudaram muito, sobretudo o Vitor Souza, que é um uruguaio que morou no México, é uma poesia extraordinária de invenção, coisa impecável. Uns paulistas, algumas aí têm um carinho muito grande por ele também. E aí quando eu tive contato com essas poesias, eu falei: "Pô, então agora é hora de mudar de novo", Então, né, que só é essa para vamos deixar mais claro o é, seguinte: parece que a poesia marginal era uma poesia de resistência naquele momento da ditadura, isso. era um troço panfletário. Então ela era uma anotação do cotidiano, né, Sim, entende? Então que você levava um contato corporal com o leitor, né, então por isso que ele era vendido, ele gritava na rua, né, sim. entende? Isso vem com o Leminski. E a maioria dos poetas, eh, que estiver na literatura marginal não saíram disso, tá. Sei, Eu sei. não me ocupo mais dela, Sei, sei. entende? Você Porque ela acha foi que daquele momento, né, entende? você acha que Ela se esgotou ela naquele se momento. esgotou e que era preciso ter mais densidade? Aí o poeta tinha que dar um salto para outra preocupação, né, porque senão Sei. ela fi nós viri ele continuou porque a poesia marginal ela é muito aforística, muito imediata, né, entende. E a poesia é um outro sistema que tem que avançar um pouco mais, né. Eu achei interessante você chamar neobarroco, porque só para lembrar, assim, em termos de música, já que a poesia é muito ligada à música, há quem teorize sobre o chorinho, talvez seja o principal gênero musical do Brasil, compare o chorinho, assim como o jazz,
com o barroco, uma fase do barroco, do final do barroco, o rococó, tem muitas características parecidas. E aí, quando você fala isso, eu me lembro dos teóricos do barroco. Por exemplo, você fala do Villa-Lobos, você tem que lembrar do barroco, né? Afinal, ele Não tem é? as baquianas. É. A poesia cubana tem muito do Tem, barroco, é. não é? Lezama O Lima, né, que é Lessama o Lima, neobarroco, né. neobarroco. É. Então é interessante Não é? isso. É. Então a poesia está vivendo esse momento de, eh, o neobarroco com as experiências das vanguardas e tudo, a poesia modificou, então a estrutura do verso não é mais a mesma, a estrutura da frase, né. Ontem mesmo eu recebi um livro do meu amigo Djamil Sesostre, né, Sasostre, lá de BH, Eu é li no outro seu Facebook. então é outro universo, não é mais, a palavra não se comporta mais enquanto palavra, né, não é? Na verdade, se comporta, né? Você Ele, só eu li o seu post no é, Facebook e achei muito interessante porque o que ele faz ali é decompor a palavra trocando o lugar das das letras. letras. É, Acontece que o cérebro tem uma capacidade muito interessante de recompor as é, é, palavras. Então, ele ali é um poema sobre Jesus, né? é. E se você bota o J no fim, o S no Vai meio, organizar do mesmo jeito, né. vai organizar de qualquer É. forma. Dá mais trabalho de ler, mas Não, e ele tem 3 formatos de escrever, sei. entende. A primeira fase do livro dele é sobre a biografia dele. Só que a biografia, ele monta frases verdadeiras e falsas. Então e desorganiza as frases. Então, muito linda. A primeira a biografia que ele escreveu dele mesmo é Ele é de sensacional. Brasília? Não, ele é de BH mesmo. De BH. É, ele esteve aqui enquanto ele não tinha mudado o nome, que o nome dele era Vilmar Silva, e agora ele modificou para ele teve um outro nome no meio, até ele fez uma entrevista comigo, quando ele tinha esse outro nome, como é que era o nome, meu Deus? Eu não me lembro agora. A melhor entrevista que eu consegui, porque ele mandou as perguntas totalmente sem cabeça, sem pé nem cabeça. Aí eu guardei a entrevista, falei: "Não vou responder isso não". Aí um dia eu estava, assim, meio furioso em casa, peguei: "Vou responder esse negócio", e respondi no mesmo formato. Então Ah! ela tá na internet, e é a melhor entrevista que eu me organizei junto com aquelas perguntas estruturadinhas. Você sabe que o seu post me chamou a atenção, porque por acaso eu fiz cirurgia dentária e o tratamento do cara que fez esse botou os aparelhos, etcétera, é um sesostres, Exato. que eu acho que é um nome grego, Pode ser, é. que atualmente mora em Lusiânia. Hã. Aí eu falei: "Sesostres". Que ótimo. Mas Mas aí você aí estava vamos à dizendo isso leitura. porque você vai à leitura. Vou à Aí leitura. você É, e curioso porque como nós estamos vivendo um período, extremado e tudo, é um poema, o que eu vou ler é social, assim, mais politizado o poema, né, que vai esse ser é do último livro? é o que eu vou publicar Ah, vai agora. publicar, e É, é inédito. inédito, né, do livro Certezas para as Madressilvas. Madre Silva. É um título que eu estou fazendo uma conotação política também, né, porque a Madressilva não tem certeza nem incerteza, o homem que está precisando de certeza, né, não é? Tá ótimo. Coitada da Madressilva, né, então vai entrar de gaiata. Mas para introdução a este poema, eu vou ler um poema do Sófocles, porque o meu poema vai dialogar com este poema. Sófocles e o grego. O grego, que viveu 500 anos antes de Cristo, e que é um dos poemas, um coro da 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 sua peça de teatro Antígona, né, eu adoro. Em todas as traduções que tem variantes, eu gosto, entende, todas elas são perfeitas. Essa aqui essa tradução aqui é do português Davi Mourão Ferreira, né, tá bem, eh numa linguagem do português, tá muito linda, né.
ele até deu um título para o coro, esse título é dele, né, então esse título não existe, ele chama Elogio do Homem. Outros tradutores chamam de Hino ao Homem, mas não tem título, no Antígona não tem título esse coro. Sei. Inúmeras são do mundo as maravilhas, mas nenhuma que ao homem se compare. É vê-lo sobre as ondas entre as ilhas, as águas percorrer do branco mar. Ou é vê-lo diante da mãe terra, sem pausa revolvê-la com seus potros, fazendo que dos grãos que a terra encerra, em frutos se desdobrem todos. Ele só captura com seus laços ou com redes que fazem entrelaçadas os pássaros ligeiros dos espaços, os peixes que se ocultam entre as vagas, e consegue os cavalos ir domando, adrede utilizando suas manhas. Ao bicho mais feroz, torná-lo manso, como acontece ao touro das montanhas. Sob tetos se abriga da friagem, sob tetos das chuvas inclementes. E vede, o pensamento, a linguagem, sua conquista são exclusivamente. É o ser dos recursos infindáveis. Até contra o futuro se faz forte e cura-se de males incuráveis. Aquilo que o detém, somente a morte. E, e ele não traduziu a última estrofe, que vai servir de epígrafe para o meu poema, né? Sim, sim. Que foi traduzido pelo Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, ok. É. Então ele está falando do homem, né? Quando respeita as leis e os juramentos dos deuses, é digno da pátria. Mas é sem pátria o que por orgulho a conduz ao mal. Esse não entra em minha casa, nem comigo tem um pensamento igual. Né? Sófocles na voz do Guilherme de Almeida. Aí vem o meu diálogo com Sófocles. Desastre o gasto de pergaminho para narrar horrores. Ainda é prodigioso o homem após aprender a organizar com habilidade os artifícios de espatifar estampas, de deixar rastros de cacarias? Por mais consciente da necessária constância das velas amigas para vencer as estocadas tempestuosas do noto, ufana-se o homem do impudor de impor destroços. E para os traços das ceifadeiras escraviza, em desperdício dos esforços dos antepassados para viver em urbes pacificadas e livres. O homem anula com ganância, traz entorce com mercúrio e morfina para justificar que mente, apesar de ter ciência que posiciona a mira vil de ceifar a infância com balas perdidas e fome. Enfuna maldade na forma de empilhar, esmigalhar para enriquecer com ouro, estanho e orçamento a quem põe sigilo. Debaixo do banco traseiro, carrega dinheiro vivo e fuzil. Ao palco para o espetáculo de prodígios, mas se socorre da extorsão, inocula projetos de incertezas com bordões idênticos e furunculosos, e insere nos mesmos canais em todas as abas da língua. Caem nas redes das mentiras os cegos incautos. No ódio, torcem e se contorcem entorpecidos no veneno. Com uma quântica inverossímil, o homem enlouquece as formas de compreender e de forjar razões. Quem viu aquele que se ajoelha e ora em prantos ao Deus Pneu? Aquela senhora que se afastou envenenada de seu lar, deixou o jardim a secar com a desventurada ausência. Ficou o registro fotográfico ao pé de uma escada onde dois soldados ao alto desprezam o zelo de seus rogos. Riem do pedido sôfrego para que arrombem e desconectem os cabos das urnas. Sófocles, dois pequenos soldados para escorraçar os juízes, pois nas fronteiras não avançam inimigos, e o homem em sua pátria agora é o farsante de si mesmo.
O general, em seu refúgio, defende a tutela, pois a democracia não atende à bonança dos interesses do estamento, certamente de pecúnia farta. Se a ganância foi expressa pelo punho do general, esses não são versos de invenção do escriba. Merece desterro o que desonra a sua pátria, e desfoca os artigos da lei, o fluir de uma água até uma tribo, e atrofia os pequenos músculos de crianças, irmãs e anomames. É festiva a minha casa, e para que não a habite a desonra, não dá acolhida a golpes, a fuzis no forro. Esforço-me para que um voto desintoxique-nos das inflamações da loucura e a auspiciosa liberdade não venha contradizer o édito. Ó Sófocles, livre, sopra o noto e embaralha as folhas de pergaminho. Prodígios de napalm, cianureto, casas nas encostas, o veneno da mentira, a fundada barcaça do que emigra. Quando deixarão de bater em nossa face os arrotos dos errantes da civilização perdida? Hã? Muito bom, muito Não bom. é? Então, eu tenho produzido poucos desses poemas, mas chega um momento que você tem que participar do seu tempo, né? Claro. Porque hoje, como diz esse outro poema, então, que é o mais neobarroco, mais de invenção, né? Então, eu sentei, escrevi, falei, mas como surgiram essas frases, né? Mas mesmo assim, permanece em todos os poemas um cunho do tempo, né? Que é a perversidade atual, por exemplo, né? Então a perversidade tem que estar dentro dos poemas, Claro, né? Mas com claro, lirismo e tudo, né? Mas não claro, posso deixar de participar do tempo, né? Então, claro, então claro. um poema também que tá nesse Um que vai poeta ficar para o segundo, não vai sair esse aqui no novo livro, né? poeta que escreve versos. Perverso, né? Né? É, e esse é bem recente, um dos últimos poemas que eu escrevi, que vai ficar para o próximo livro, que nem tem título, né? Talvez uma conversa entre persas, sei lá, né? Porque eu vinha na rua, aí passou um senhor por mim, né? Eu ia por num sentido, ele vinha no outro, falando sozinho, né? Aí eu escrevi o poema, eu falei, não, então cruzou por mim o senhor, e para ele não continuar falando sozinho, eu continuei o meu percurso conversando com ele, né? Não é? Então foi o primeiro poema que me deu assim, o mote para escrever mais alguns poemas, né? Então esse aqui já é mais neobarroco, né? Em fascínio de quem se diverte, como se numa acrópole um deus te servisse. Mas não há luz sem que um sol a conceda, ou veste brilhante para a festa, sem que mãos hábeis a trancem. Exibes teu vinho com cavas largas, como se fosse eterna a alegria. Bebes e algo já se esvazia, seja o tempo ou a boca sedenta. Nas curvas de barro, um diamante a menos. Seduzes com a luxúria brilhante e pensamentos de assassínio com perversidade e mantas. Depois que se esvazia, para que existir quem enche a taça? Com luxúria é fácil ser perverso, né? Então, que esse é o sentido, né? Os indivíduos hoje estão aí no usufruto da sua riqueza, na sua concentração de renda e defendendo, não, temos que matar mesmo, né? Então você vê o secretário dizendo para a força policial, vai lá com força e cumpra seu papel. E como Isso. falar, você vai lá e mate, né? O São secretário. Paulo agora. É, isso mesmo. Então vai lá e mate, né? Aí o governador senta e diz: cumprimos o nosso papel, matamos, né? E Entende? diz que Né? efeitos colaterais sempre ocorrem nesse É tipo. isso mesmo. Mas foi com autorização do secretário que estava com o mando dele, né? E aí, toda essa hoste atrás de extremistas, fala, é isso que nós queremos, né? Então, isso é a perversidade, É, né? é. Então, nós vivemos uma época perversa. Nós criamos uma sociedade sem acesso que o único caminho é ir para
o, a bandidagem, né? Porque, práticas ilegais, fala assim, não, agora nós podemos matar, né? Então, De você não deu preferência os pretos. as preferências os pretos, né? É como se estivéssemos criando porcos, né? A gente coloca lá, engorda, torna bandido e tal, agora a gente mata, né? Para nós treinarmos a nossa mira, né? Não é? Não é terrível? A Terrível. civilização, podemos dizer, nos dizer civilizados, né? Então, nesse meu livro, eu digo o seguinte, né? Não estão mandando comprar fuzil? Aí eu digo o seguinte: compro o meu fuzil e atiro em quem? Né? Porque é isso que é o grande problema. Tá, eu compro a arma e vou atirar em quem? Primeiramente, os proprietários do país, que é o seu fuzil para atirar em quem não tem terra, quem não tem para onde ir, que é para quem não tem emprego, né? Ele quer atirar nesse, né? Não é? Então, como é que nós podemos Quem já não militarizar? tem futuro, não tem mesmo. Então não merece lugar na Terra, né? Não precisa de estar presente no mundo, né? Então você pode eliminar, né? Então eu chamo de perversidade desse tempo, né? Então nós vivemos uma época perversa, não é? Você tem mais um aí? Tenho, viu? Vamos ver aqui, né? Qual que eu leria? Eu vou ler um aqui, que esse aqui eu escrevi para uma resposta a uma situação doméstica, né? Tinha um morcego frequentando a minha casa, e aí eu acordava à noite, pô, esse morcego, será que vai me atacar? Né? Dentro da casa, né? Aí minha mulher, não, porque ela fica dormindo dentro, não tem morcego nenhum. E eu sou bem mais. Acho que o homem, como ele sempre veio assim, é o que está mais alerta para proteger os ambientes, né? Ele nota mais, acorda mais do que as mulheres. Né? Então, eu sou muito sensível, então até há muita briga. Hoje tem muito ruído de rua e tudo, eu acordo com tudo. Então, eu sempre fui incomodado pela rua porque esses sons laterais infiltram em mim e me incomoda totalmente. Né? Então, o morcego era um dele. Né? Aí eu montei com situações políticas também da época. Então, aí tem que estudar o poema, porque dentro tem as questões todas. Foi aquela época lá que invadiram Muzema, matou gente lá, né? Então tá tudo aqui dentro. Então tem as partes também políticas que vão entrando, né? A arma que está aqui dentro também, né? A arma política atual, né? Então aqui, a arma enfiada na esperança. Então eu coloquei isso, mas depois vem o morcego. Talvez seja o caso de eu estar louco. Talvez não esteja acontecendo a bulha, o ruído de asas, o deslocar bruto de ar, e o morcego faça apenas uma visita ao poema. Talvez não passe de falha na vigilância e o ministro esteja nu em seu quarto e a milícia construa em Muzema. Talvez em teu rosto o retrato de Polifemo, talvez falhe a vigilância e a alfazema decidir ser descanso para os vermes. A mãe relembra o ato heróico de bordar e se descuida, o filho perde a lembrança. Talvez não passe de uma forja de Hermes e a arma tenha se enfiado na esperança. Nossa, Não é? Né? muito bem. Ô, Salomão, eu queria fazer agora um capítulo da nossa conversa Vamos. que tem a ver com um amigo seu, que é esse camarada, o Zé Godoy Garcia, que, ao que parece, eu acho que você acha isso, talvez seja o maior poeta goiano. Não é? E que é um pioneiro de Brasília. Pioneiro total, da primeira leva. Da primeira leva, Não é? Ele participou da comissão de implantação aqui, de construção de Brasília. Sim, Né? sim. E que depois. Qual que era a profissão dele? Advogado. Advogado. Ele fez a riqueza dele como advogado e ele passou, assim que ele veio na comissão, depois ele passou a ter dificuldade, porque como ele era comunista mesmo, né? Ele era militante do Rio Formoso, Ele tem um romance sobre Trombas e Formoso, né? tem um romance, Trombas, né?
Até é um romance que, sim, é um dos livros dele que eu não li. Eu até tenho que ler esse livro ainda. Mas como eu estava envolvido com poesia, acabei não lendo o livro dele. Como ele tem um livro de artigos também, né, de conflitos com Bernardo Ellis, que complementa a sua obra poética, né? E ele morou aqui muito ele ganhou um dos terrenos das casas aqui da W3 e sempre morou aqui na 507 da W3. Na toa que é um do 700 e 507. 507. E naquela ruazinha ali da biblioteca demonstrativa, né, Sei, então a sei. casa dele desce ali na biblioteca. Não é à toa que um dos poemas que você vai ler sobre a W3 contextualiza aquela região onde ele morava, né. E como ele, com essas perseguições políticas todas que ele sofreu, eh, ele ficava muito aqui nessa região, eh, de Alto Paraíso, né, regularizando terra. Então foi assim que ele fez a riqueza dele, né, então a riqueza patrimonial, né. Ele ganhou muito dinheiro com com regularização das terras, porque isso aqui tudo era devolutas, essa terra tudo, sem papéis, né. Aí ele ia, regularizava, ganhava um pedaço, vendia aquilo e tudo, né, então Ele tinha filhos? são vários filhos, São vários ele filhos? deixou uma propriedade para cada filho. Sei, Então, sei. antes de ele, falecer, ele já tinha feito as doações, e cada um tinha uma propriedade, né, Sei, sei, então, sei. todos ficaram bem com o trabalho dele como advogado de terras, né. Sei, sei. E no período que então o Godoy, ele nasceu em Jataí, até no centenário dele, que ele já tinha falecido, eu sugeri à família dele fazer uma homenagem a ele a Jataí. Estive lá, usei da palavra e outras pessoas, porque Jataí pode usar o nome do Godoy como, eh Goiás Velho usa de Cora Coralina, né, porque é uma figura exponencial da literatura, não só da literatura goiana e de Brasília, mas nacional. O Godoy, ele tem que se inserir melhor, então tem que desvincular. Ele é uma das grandes expressões do modernismo. É um modernismo tardio, né, então, porque a primeira obra dele, é de 44, publicada em 48, que é o Rio do Sono, foi premiado, o primeiro livro premiado, eh, agora não posso dizer se é o primeiro, no Bolsa de Publicações lá de Goiânia, entende. Sei. Mas aí o Estado só conseguiu publicar 4 anos depois, entende, então saiu em 48. Eu até tenho consegui nos sebos, baratíssimo, acho que não viram que estava autografado, eu pedi o livro e ele veio autografado, a edição original de 1948. E já foi um livro, eh, que inseriu Goiás no modernismo. Até, num artigo que eu escrevi sobre a poesia em Goiás, os estudiosos das universidades e tudo estão dando a data da publicação desse livro como a renovação da poesia goiana, né, então, Sei, sei. Deixa eu fazer um parênteses aqui para ler um poema dele, que talvez seja o mais conhecido e que inspirou muita gente Brasil não afora, é? que é a espécie de balada da moça de Goiatuba. Não é isso? Isso. Ele diz assim: "Em Goiatuba tem uma moça, que coração grande ela tem. Em Goiatuba tem uma moça, que coração grande ela tem. A moça de lá é só chamar vem. De Goiatuba eu guardo muitas recordações. De lá eu guardo muitas recordações. Lá tem rua que parece bicho querendo se esconder por detrás do mato. Lá tem homem que lutou na Revolução. Lá tem farmacêutico que sabe latim. Lá tem padre que mora com mulher na rua de cima e de tarde sobe de lanterna na mão. Lá tem cadeia assombrada e tem louco nas grades, rindo feito bicho com fome. Em Goiatuba tem uma moça. Que coração bom ela tem. A moça de lá, desde menina, serve aos homens com sabedoria. Toda moça no mundo
Aprende que corpo não se pode mostrar, vestido deve vestir, vergonha deve sentir, amor deve esconder, sonho pode sonhar. A moça de lá não aprendeu a sonhar. A moça de Goiatuba é como a fonte que dá de beber, é como a árvore que dá frutos, como a noite que dá as estrelas. Ela só não compreende por que os homens têm coisa com ela. Um dia indagou: por que vocês me mandam deitar no chão? Eu visto meu vestido, eu ponho colar bonito, eu enfeito meus cabelos com flor. Eu estou bonita com meu vestido, eu estou bonito com essa flor. Vocês me mandam tirar o vestido. Vocês são bobo? Lá em Goiatuba tem uma moça. Que coração grande ela tem. A moça de lá é só chamar bem. Não é? Isso aqui ficou famoso no mundo No mundo todo. O, um poeta do Maranhão, o Cassas, agora me foge o nome todo dele. Ele disse que o andamento desse poema serviu para quase toda a construção da obra dele. Ah, Né? é? Porque ele veio a Brasília e não achava a casa do Godoy, e ele queria conhecer o Godoy justamente por causa desse poema. E esse poema, inclusive, um outro poeta goiano, Afonso Félix de Souza, escreveu uma paródia em cima, no ritmo da geração de 45, né? E essa foi a vantagem do Godoy, porque ele não seguiu a geração de 45, né? Então ele permaneceu dentro da modernidade. Ele tinha conhecido, ele esteve no Rio de Janeiro antes e conheceu os modernos lá, né? Então Solano Trindade, até a palestra do Mário de Andrade. Então ele teve os contatos e inseriu essa modernidade na poesia dele, né? Que foi um avanço para o interior do Brasil, né? Então ele trouxe esse avanço para... Se Jataí não fizer isso, de ter o Godoy um ícone, Não é? Goiatuba não podia fazer? Ele não tem nada com Goiatuba, só o poema. Ah, é? Só Ele não era de Não Goiatuba? era. Então ele não viveu lá? Não viveu lá, né? Não. Acho que ele nunca foi a Goiatuba, entendeu? Olha só. Não é? Mas a casa em que ele nasceu em Jataí ainda está lá de pé, quase original, né? Eu acredito que original, né? Era uma rua de... até entrevistei a irmã dele, não sei se essa entrevista ainda está lá num gravadorzinho que eu tenho em casa, porque há muito tempo que eu fiz a entrevista, ela já faleceu. Ela dizia, falou, o Godoy era pequeno ali, vivendo entre as prostitutas, né? Porque perto da casa ficavam as prostituições, né? E tudo, né? Aí já tem agora, como se fosse uma prostituta de Guaiatuba, né? Eu tô dizendo isso porque eu fiz um poeminha baseado nessa história da música Goiatuba. E eu inventei que supostamente ela teria vindo para Brasília, depois dessa confusão aqui, se casou e teve filhos. Não é? E aí eu a encontrei ali em frente ao Pátio Brasil, ela pegando o ônibus para Brasilinha. Não é? Você fez uma introdução dessa coletânea de 50 anos de poesia do Godoy, e eu achei muito interessante o título que você deu, A Juventude e a Dignidade da Poesia de Zé Godoy Garcia. Eu achei muito interessante algumas coisas aqui. Uma delas é o seguinte, por isso que eu me identifico exatamente com esses poemas aqui, porque você diz o seguinte, que o Zé Godoy não se limita a ser político, ele era comunista, e tal, etc., mas busca ser coautor da beleza do mundo. Não é? Eu acho esse negócio tão interessante porque, na minha filosofia, as coisas não são bonitas em si. Elas estão mais no olho de quem vê, com seus valores, né? Então, você vê um pôr do sol, nem todo mundo acha aquele troço, não acha graça. Mas quem tem alguma cultura nesse sentido, vai achar graça no pôr do sol, no luar, né? E depois você diz também, e é outra coisa que eu me identifico, você diz que
a obra dele, não há a supremacia do homem sobre a vida. Quer dizer, o homem é uma parte É da uma parte da natureza, natureza, não é? E não é? ele não é, como diria o meu filósofo Spinoza, o império in império. Não É, 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 ele é um entre outros, é. né? Então eu achei assim muito interessante essa. Essa introdução foi até, por acaso, né, porque quando ele foi o poeta goiano, ele tinha essa mania, então ele faz o livro e não vem contextualizado, né. Agora mesmo o Gabriel Nascente publicou toda a obra dele e não organizou, não tem uma contextualização atual, né, entende, uma boa revisão, entende. Então aí não dá dimensão para o livro, porque quando nós pegamos um livro ou qualquer outra coisa, o que sobressai são os defeitos, né, não é. Aí quando ele foi publicar esse livro para comemorar os 50 anos, em 1999, eu disse para ele, falei: "O Você era amigo é íntimo íntimo, dele. ele frequentava a minha casa constantemente, então ele estava sempre na minha casa. Eh, Aí eu disse, falei: "Ó", e alguns dos livros eu tive, de datilografar para ele, para poder sair esse livro, né. Aí eu disse para ele, falei: "Ó, você precisava de uma introdução, para contextualizar a sua poesia". Aí passa alguns dias, ele disse: "Salomão, não tenho quem vai escrever esse livro, é você mesmo, é você quem tem que escrever". Eu falei: "Mas, Godoy, tinha que ser um especialista, alguém que tem, compreensão melhor da poesia goiana e tudo, que eu aqui em Brasília e tudo". "Não, é você mesmo". "Então tá, eu vou escrever". Sentei com ele, conversei sobre a vida dele, o percurso dele e tudo, né. Escrevi, mas ele era muito teimoso. O Godoy, a dificuldade, eh, do crescimento da obra dele, era essa, confronto que ele fazia com a crítica. Ele Aí era turrão. turrão. Aí as pessoas evitavam escrever sobre ele, porque quando escreviam ele ia fazer conflito com quem escreveu, né. Então, o caso do Fernando Pis, escreveu uma nota linda sobre a obra dele. O Fernando Pi é um tradutor do Do Proust. Proust, né, lá em Niterói, tudo, Petrópolis ali. Ele me vai manda carta para o Fernando Pi, fala: "Deixa o Pi falar sobre a sua obra, não cria problema", não é. O que se porque a nossa obra, quando ela vai para o mundo, ela pode receber a aceitação que for, É, o momento crítico, né. Wittgenstein falou assim: "Eu garanto que eu mando, não garanto que é recebido". Não é? Não é à toa que depois que eu escrevi o texto, ele ainda fez várias intervenções no texto, mas como nós éramos amigos, algumas intervenções foram, e algumas intervenções ele fez na gráfica, entende, que eu nem tomei conhecimento, né. Olha, Não é à toa que o nome da Cora Coralina está escrito errado, porque ele fez intervenções lá, e aí mexeu no nome da Cora Coralina, datilografando a parte, e o nome ficou errado, né, foi ele que na intervenção dele o nome da Carol Carolina está errada no livro. Mas depois ele tinha uma resistência toda à apresentação, essas coisas, mas quando o livro saiu, ele ficou muito contente, porque um amigo dele, o Scartesini, que também já o faleceu, Scartesino Antônio Carlos? né, Jornalista. jornalista também, né, então muito competente, um outro goiano valoroso, né. Eh, Ficou muito satisfeito com a apresentação e falou para ele: "Godoy, agora um livro seu tá bom, com essa apresentação, né, porque agora nós sabemos quem é o Godoy", né. Eu queria ler um poeminha aqui, que talvez o resuma. Que ele era comunista, era um Não é? cara que lutava, né. É, Ele diz assim, o poema: "Eu posso transformar o mundo". É um pequeno poema. é. "Tudo que está fora de mim é mais, muito mais do que eu. Eu vi tudo sem poder. Eu vi sem alcançar seu vigor simples, sua despojada beleza terrena. Passaram por mim o dia, a luz, o tédio, a dignidade.
Eu estive sempre aquém de toda a beleza que cerca a vida. Mas eu sou um homem, algo feito pelo que está aí fora, e por minha ideia e minhas mãos. E postras. Posso transformar o mundo. É lindo, né? É É, muito legal e isso. agora, é doloroso assistirmos um homem tão egocêntrico no nosso tempo, né? Que o homem acha que é maior do que o mundo, né? Isso, esse egocentrismo foi se formando pela rede social e tudo. O indivíduo entra no teclado, olhando-se na tela, né? Ali, ele é capaz de manipular tudo, né? Até no fim de semana agora eu assistindo uma entrevista de uma cantora importante aí que vai lançar um disco e ela dizendo, né, com os diversos fases que ela passou, as experiências de construir o disco, aí ela diz, né, com esse disco eu descobri que eu estou apaixonada por mim mesmo, né? O, o, o- O a, Narciso, né? o narcisismo que você se torna o principal, além de você ser tá bem, faz perfeito, você é o centro da coisa, né? Então, isso é muito doloroso, né? Então, aquilo que o Chico Buarque dizia, né? Que tatuagem, né? Foi tatuado no teu corpo, né? E tal, né? Não existe mais, né? Não é? Não é? Ô, Salomão, a gente estava falando aqui do Godoy como pioneiro de Brasília, né? Uhum. Tem um poeminha aqui sobre Brasília. Eu só vou ler um trechinho, porque é Tá. um poema muito longo, É. mas ele diz assim: Brasília me abraça. Eu passo pela W3, venho de minha afável quadra 706, busco minha brejeira ceva no bar do Afonso, a infinita maravilha de um manso cotidiano. Quem sou eu que essa cidade tanto me ama? Ela se abre como uma fêmea e me consola. Ela delira seu cio de uma fértil alegria. Ela se abre em sua beabaca de horizontes. Ela desveste sua fala e eu falo em sua entranha. Nós somos da pátria, filhos da. Ela pura nos dá. Antigamente aqui havia humano e ancho cerrado. Antigamente aqui havia restos desmemoriados de índios. Antigamente aqui havia um homem seco que vivia num casarão de 7 janelas, numa gleba em ruína, cujos moradores pouco falavam. Morava o homem com 5 mulheres. Brasília é uma cidade que ama a vida e tem na sua mão e no seu jovem coração não só a alegria, mas o puro prazer de ser. É. Eu acho o Godoy realmente. Ele ficou desaparecido um tempo, né? Ele ficou sem escrever nessa época que ele estava aqui no Alto Paraíso, advogando, né. Não à toa que ele passa os tempos, eu não sei quanto tempo, aí na apresentação isso aparece, mas ele fica mais de uns 20 anos sem publicar livro, porque ele publica O Rio do Sono, não sei qual é o outro livro que ele publica, e depois só virá, deixa eu ver qual a relação aqui, né. Então, inclusive ele aqui fez uma ordem diferente, né. Eh, Ele publica A Casa Viramundo numa antologia que saiu já em 80. É isso mesmo, é Rio do Sono e só vai publicar em 70 depois. Eu sei, mas É, eu estou me referindo porque mais o da Araguaia é a obra. Mansidão. Ele meio que. Você o resgatou, É. aparentemente. Então quando saiu este livro que reúne a obra dele, e ele faleceu, eu escrevi mais alguns artigos. Saiu, eh o livro já estava pronto com essa apresentação, escrevi mais uns 2 artigos, e ele foi inserido no vestibular da Universidade Federal de Goiás. Aí Sei. com isso, ele passou a ser estudado na universidade. Então saíram vários estudos. Se você entra na internet hoje,
caiu no vestibular, né? Então, até foi curiosíssimo, porque uma estudante amiga, filha de um amigo do meu irmão, estudando em Anápolis, a sua terra, né? Ela pegou a prova que ela estava estudando lá na escola dela e levou para o meu irmão, falou, entrega lá para o seu irmão, porque ele está citado na prova, né? Mas era por causa do Godoy, que estava estudado em todas as escolas goianas, né? Olha. Entendeu? Ô, Salomão, tem um poema aqui que eu vou ler. Você tem uma história sobre isso. Eu gostaria que você contasse. Porque esse poema aqui, ele me faz lembrar o Otávio Paz. Otávio Paz tem um poema que ele diz que nós somos escrituras, né? Nós somos. Quem lê o mundo também é a própria escritura. E aí eu vou ler e depois você conta essa historinha Aham. que houve no Itamaraty. Isso. Para escrever a vida. Para escrever a vida, primeiro se escreve a vida de um pássaro e a viagem que o homem e a mulher fazem no barco das estradas. Tudo se escreve dessa viagem. O que acontece, o que não acontece, o que é silêncio e o que não é silêncio, o que é dia e o que é noite, o que é rio e o que é chão. Saber rir muito é preciso saber. Não chorar nem dormir, saber da morte que ela ensina e saber da terra que ela sabe. Conhecer o trabalho da natureza e mais ainda o do homem. Estar no que ele fez. No suor e carne e mãos de quem o realizou. Ter a alegria do dia, ter fruto do trabalho. Eu acho isso genial. Não é? Então, como é que foi essa história dele com o Otávio Paz? Não é? Otávio Paz veio a Brasília a convite do Itamaraty para uma palestra. E aí, muito difícil o acesso. Ninguém teve acesso à figura do Otávio Paz. Um protocolo enorme, né? E na hora, eu tinha uma edição da poesia do Otávio Paz e queria um autógrafo dele. Aí, assistindo a palestra, o Godoy teve um atrito com uma declaração que eu não me lembro em que contexto, e o Godoy se enfureceu dentro do auditório, né? Para que ele era um agente né, dos Yankees, né? Que o Otávio Paz era um agente dos Yankees, né? Esse episódio até está num livro de memórias do Ezio Pires. Tá? Do Ezio Pires. Tá registrado lá. Ele fez uma notinha sobre esse incidente. E aí eu aproveitei esse gancho do Godoy para dizer que eram dois poetas da minha total admiração e que queria paz entre eles, né? Que eu admirava cada um do seu formato e que eu queria aproveitar aquele momento para pegar o autógrafo do Otávio Paz. E fui à mesa e peguei, furando o esquema o protocolo do Itamaraty. Né? Mas o Godoy, dentro desse lado curioso dele, foi o dia que ele subiu nas tamancas com o Otávio Paz. Né? Ô, Salomão, para terminar o nosso belíssimo papo, essa conversa é muito legal, eu queria te perguntar o seguinte: você tem ido a Silvânia? Você é membro da academia lá de letras? É isso. Eu até não sou muito acadêmico, eu tenho descoberto isso. Eu entrei na academia de Silvânia e entrei numa aqui de Brasília e tenho descoberto que eu não sou acadêmico. Aqueles protocolos todos não têm funcionado muito bem. Mas é uma honra enorme participar da academia de Silvânia, né? Porque é uma região que me formou, que eu tenho. O que eu digo é o seguinte: onde você nasce, está na sua poesia a vida inteira, né? Claro. Mas tem um autor árabe que ele diz o seguinte: você não pode ter raízes, porque senão você não sai de onde você estava. Mas você tem origens, né? Porque você leva para todos os lugares que você está, né? Eu tenho as minhas origens goianas que eu levo para todos os lugares. A minha mãe faleceu no ano passado, eu ia
constantemente lá, não com muita frequência, mas os meus irmãos permanecem na cidade e, e com a minha participação na academia, vou continuar indo à localidade. Não sou um bairrista, um saudosista de estar voltando. Eu acho que cada época a sua região tem que ser construída pelos filhos que surgem naquela época, naquela localidade. Até os editores do jornal de Silvânia atualmente me pedem para escrever para o jornal. Eu digo para eles: não, eu estou fora. Vocês quem tem que escrever, que é vocês que entendem a cidade atualmente, né? Então não sou eu que vou escrever Mas para o jornal local, eu queria que você contasse a sua ida à feira lá de não é? Silvânia, na Não última é? vez que você esteve. Não é? E sempre que eu vou, eu aproveito para comer pamonha, né? Que é excelente, a pamonha goiana. E da última vez que eu fui, me diverti bastante, porque eu achei um biotônico Karl Marx. E para essa época é sensacional, né? Porque Karl Marx, você tomar uma dose e aceitar questões sociais e tudo, né? Eu acho que é uma grande solução. Karl Marx em xarope, né? Já que ninguém lê atualmente, né? Aí você teve um... Aí eu fiz uma postagem nestes termos e a mulher que vendia o xarope não entendia nada. Por que ocorre hoje? O indivíduo é contra marxismo, comunismo e não sabe nem de onde vem, né? Aí quando eu expliquei para ela que o Karl Marx e tudo, ela falou, ela começou a rir, falei, mas você é muito espirituoso. Não, mas é isso mesmo. Nós temos que aproveitar a vida para as nossas aprendizagens. Claro. Mesmo que a gente não vá adotar as experiências de Karl Marx, é bom que a gente conheça quem é Karl Marx, né? Um indivíduo que se inseriu na civilização e que é impossível escapar de Karl Marx hoje em dia, né? Você seja ou não comunista, né? Esse Karl Marx aqui, feito de... eu tô vendo ali, De maracujá. Maracujá, valeriana. Não é? Tem ali a flor de São João, passiflora, melissa. Esse é para acalmar. O Karl Marx... Isso é para enervar, né? Que ótimo, ótimo. Não é? Muito bem, então... Não é? Você quer falar mais alguma coisa que você esqueceu? Da outra vez nós tínhamos abordado a poesia de Brasília, mas acho que não vai dar tempo mais. Não, nós temos tempo aqui à vontade. Vamos só fazer uma contextualizaçãozinha, então. Eu queria destacar que Brasília tem a sua grande dificuldade com os seus autores, porque quase todos nós viemos de fora. Ou então nós somos brasilienses ou somos... Né? Então, há uma grande problema de raiz. Então, muitos escritores que estiveram aqui retornaram às suas terras e acabam ficando com um pé aqui e um pé na sua terra. Né? Mas é importante hoje em dia que nós temos algumas figuras que já nos deixaram, importantíssimas, né? Que contribuíram imensamente para a poesia local. Né? O próprio Godoy, né? que foi um conflituoso com as instituições, com tudo, e construiu uma obra interessantíssima, mas com um colorido goiano. Mas só que Brasília está dentro do território goiano. Só que ela criou outras linguagens, porque nós somos uma mistura, uma né? mistura de Brasil, né? Nós tivemos o Joani de Oliveira, esses são os que já faleceram, que foi um dos grandes organizadores das antologias, um grande motivador, agregador da poesia de Brasília, né? O Antônio Carlos Osório, uma figura polêmica e tudo, e criou uma academia local, né? Um poeta mineiro, figura importantíssima e que precisamos ter presente, que é o Altino Cacheta, de uma linguagem espetacular, né? Então tem que estar sempre presente, tem que ter o seu memorial, o Altino Cacheta, né? O Esmerino, que foi amigo de todos nós, tem só 2 livros de poesia, mas é o suficiente para ter feito o seu caminho, né? Uma figura importantíssima que veio das vanguardas
do Rio de Janeiro, o Reinaldo Jardim, que contribuiu com o Fui jornalismo, amigo dele. não é? Né? Figura importante. Sagradas Escrituras. Sangradas Escrituras, né? Então, o Reinaldo Jardim é uma figura que merece um memorial em Brasília também, né? Da poesia atual, nós temos que destacar duas figuras importantíssimas. Um está esquecido, né, que é o Hugo Mundi Júnior, né, que é uma das grandes figuras da poesia de Brasília. Ele está lá no Guará, não sai, não encontra com ninguém, mas ele está lá com a sua poesia, né? O Anderson, que todos consagram, né? Tem os amigos João Carlos Taveiro, Ronaldo Costa Fernandes, né? O Wilson Pereira, que tem uma poesia para a juventude, né? Então, quem quiser dar aulas nas escolas, tudo tem que recorrer à poesia do Wilson Pereira. O Pedro Terra também, que é seu amigo, né? Pedro Então, Terra, claro. então que é um poeta nacional de participação, de Tocantins. resistência de Tocantins, né? E tudo, né? O Viriato Gaspar, que está bem recolhido, mas que é uma das grandes figuras da poesia goiana. O Miranda, que faz Antônio Miranda. o Antônio Miranda, que tem até está aqui ele me ligando, né? Depois eu vou falar com ele. Tem a principal página de poesia na internet, né? Então, Poesia dos Brasis. Poesia dos Brasis, dentro da sua página de poesia hispano-americana, né? Então, um trabalho que ele trabalha 24 horas por dia nessa página, entende? Então, ele quer completar agora para o aniversário dele, que é dia 5 agora, né? Vamos Então, trazê-lo aqui. né, parabéns para o Miranda, que está aniversariando agora no dia 5. Ele quer completar 11 mil poetas até o aniversário. Então, ele deve estar lá trabalhando para completar esses 11 mil poetas na página dele, né? Outra figura importantíssima que trabalhou na editoria dos jornais, que contribuiu imensamente, que foi o Ézio Pires, né? Tá? Então, tem uma linguagem... Eu fui amigo do Ézio também. E dos novos eu quero registrar o Nito Venâncio, o Elcio de Toledo também, que você está pensando em entrevistar, né, que é uma figura importante, né? Ele se doutorou e está lançando um Isso livro. mesmo, E das mulheres, para homenagear as mulheres, eu quero ler um poema da Maria Celes, né? Maria Celes, sim. né? Porque eu acho que é uma figura tão carinhosa e anda à margem da poesia de Brasília, porque ela se destacou mais como cineasta, né? De Sim. documentários sobre Núcleo Bandeirantes, os documentários de Brasília, ela é uma pioneira nisso, né? Mas é uma excelente poeta também e figura humana de resistência extraordinária. O último livro dela é de um carinho, que é uma miscelânea de textos pessoais sobre ela e de poesias maravilosas. Olha, um beijão para Maria Célia, porque eu tenho uma admiração enorme por ela. Você né? sabe que a minha filha, a Marina, é amiga dela, né? Não é? Uma família linda, né, dela. Então, porque eu já encontrei com as famílias dela em lançamento e tudo. É uma família que cuida muito bem dela atualmente, né? Esse aqui é um poema até bem diferente, que é bem conceituado, mas tem palavrão, assim, vamos chamar de palavrão, porque não é um palavrão, né? Dentro da poesia cabe e absorve bem. Isso mostra a liberdade dela dentro da sua linguagem. Porque isso aqui, dentro dessa obrigatoriedade de se falar sobre Brasília, que o Godoy fala, ela também vai falar aqui sobre Brasília, né? Então, secura. Então, é sobre essa secura de Brasília, né? Então, aqui, ó. Brasília toda cheira uma estrebaria. Será isso mesmo? Não será o mecânico que viaja ao meu lado? Não será a grama seca queimada pelo sol? Será a bosta de cavalo mesmo? Entrou setembro, observe as árvores. Tão secas, mais tortas parecem. Céu baixo chapado, cinza opaco, respira-se, aspira-se, poderoso ar. Ou será a bosta de cavalo mesmo? Setembro de flores, agosto de desgosto, duros meses de passar nesta estância planaltina. O lago pede desculpas pela umidade que não dá, como língua estendida do largo do avião. E eu desfaço que não vejo a morte, a sede, a fome, o cheiro que exala a cidade branca do século XX, o umbigo do país chorando seco. Não é lindo, né? Muito É bonito. uma pessoa extraordinária, com uma poesia maravilhosa. E temos outras poetas maravilhosas em Brasília.
Então nós temos que destacar algumas que já faleceram, né, que a Lina Tâmega Peixoto, que foi muito era uma das pessoas que me admiravam, uma das perdas, junto com o Godoy, que mais me tocaram, né, porque ela tinha um carinho muito grande por mim, né. E depois, a Yolanda Jordão, que foi uma das pioneiras também, e a Marli de Oliveira, que foi para o Rio de Janeiro depois, foi casada com João Cabral, e até um livro inédito, ela foi resgatada atualmente pela Unesp, né, eh, e ao lado da Maria Célia nós ainda temos a Luz Teodoro, né, que foi professora da UNB, eu acho até que a UNB precisava dar-lhe um título de honoris causa, alguma coisa assim, porque é uma negra que fez um excelente trabalho na universidade, resgatar isso. Tem trabalhos publicados no mundo inteiro, poesias traduzidas no mundo, em diversos países, entende? Então, é um trabalho reconhecido fora e nós precisávamos reconhecer isso aqui. E ela está aí forte, viva, produzindo, pessoa maravilhosa, uma poesia extraordinária. Josila Sampaio, que foi minha amiga, que já faleceu, a Margarida Patriota e a Noélia, que estão aí ativas, a Margarida acaba de publicar livro, né, e destacar 3 porque no Brasília, assim, grande trabalho que nós tivemos foi a Bric-a-Brac, né, que trouxe uma vanguarda para a poesia local, com contato com poesia fora, capitaneada pelo Turiba, né? Eu entrevistei o Turiba aqui no É, lançamento desse último no último número da número. Bric-a-Brac, né? Assim, às vezes a gente tenta resgatar alguma coisa, mas funcionou naquele período, né? É, Entende? Então, eu acho que o movimento naquele momento foi importantíssimo para ligar Brasília às vanguardas de Brasil e tudo. E que teve uma importância no trabalho do Turiba, que é um grande poeta, e que se tornou nacional também, né? O Turiba merece o seu local, né? E a poesia marginal, que é o grande movimento da poesia de Brasília, capitaneado pelo Nicolas Bé, pelo Soter, né? Pelos Tovares aí, né? E que é o grande movimento local. E atualmente que é um movimento que eu não acompanho de perto, porque eu acho muito localizado no movimento em si mesmo, e não na poesia em si mesma, né? Que é de defesa de alguns segmentos, seja de raça, de opção sexual, né, e tal, que vem pela Cristiane Sobral, que é convidada para o Brasil inteiro para palestras e leituras de seus poemas para defesa né, dos negros, né, da sua raça. A Maria Maia, que é cineasta e também faz um trabalho de resistência. A Marina Mara. eh, Agora, a Marina mesmo, quando ela lançou o primeiro livro, eu até programei para o lançamento e cancelei por um ato falho dela, pelo egocentrismo. Entende? Aí eu não fui ao lançamento, né? Porque eu acho que no ambiente de arte não cabe o egocêntrico. Ela faz uma postagem na rede: "Não, ó, eu passei por cima de todos e fiz o meu livro". Então ela fique lá com o livro sozinho, né. Então se não reconhece, não expõe o livro e tal, aí eu não fui ao lançamento da Marina Mara, tá. Eu confesso isso, porque é uma postura minha, que eu acho o egocentrismo no mundo tem que ser combatido e nós temos que vencer isso por alteridade, com contato com os outros, né. E a Carla Andrade, que foi para voltou para Belo Horizonte, né, mas que deixou um legado de poesia aqui em Brasília, né. Então a Poesia Brasília está aí ativa e tem muita gente trabalhando, né, tá. bom, eu botei o meu pé nessa Não é? história. É isso mesmo, e você está aí, né. Estou lançando, eu já sou 2/3 da minha vida eu vivi em Brasília. 1/3 em Anápolis, Não então é? eu sou mais candango do que anapolino, né. E no dia 18 de agosto, que é o dia do aniversário da mãe do Freud, Não é? É Freud, eu estou lançando a minha primeira coletânea de poemas e prósias, não é? lá na livraria Sebinho, a partir das 17h30.
Convido todo mundo para ir lá, inclusive você, viu? Não irei, estarei presente. E para encerrar também minha parte, eu vou ler um- o final de um texto que eu escrevi sobre a alteridade, Por favor. né? Pois, dialogando com uma poeta goiana, Camille Barros, e aí descobrimos que essa necessidade da alteridade, isso é freudiano também, né? Então, essa troca, porque a cultura é feita de trocas, né? O que é Claro. cultura? Fricção. Fricção, porque a cultura é o que nós aprendemos com o outro, né? Nesse conjunto. Você não aprende a cultura sozinho, você não cria ela só, né? Claro. Então, ela de intervalos. E de comportamento também, né? Claro. Então, nessa conjunção de um e outro, que nós fazemos a convivência, né? O que nós queremos de convivência, não é eliminando o outro. Então, eu escrevi um texto sobre a alteridade e esses 2 parágrafos estão lá, né? E o texto completo está no meu blog, né? Safra Quebrada. Quem sabe não pode se intimidar. É mais confortável adotar o silêncio, mas as ameaças são idênticas se adotamos o silêncio ou o pronunciamento. Se você adota o silêncio, você está ameaçado também, né? Então é Claro. melhor você participar, né? Pelo menos o pronunciamento gera alteridade. A alteridade é o confronto dos indivíduos com suas dúvidas, suas realidades, de onde são sacadas descobertas e esclarecimentos. Com a alteridade, sentimos que não podemos sair por aí a sacar pedras e cobras e lagartos. Sendo assim, ainda que impere profunda animosidade ou risco, não podemos perder a disposição de participar do diálogo e do confronto crítico com o outro. A alteridade é um confronto sem armas. Um personagem infantil de Agnès Varda, a cineasta francesa, diz que gosta de pescar, mas sem pegar o peixe. Quem dialoga não se preocupa em impor, mas em encontrar. Importante lembrar que a alteridade só pode ocorrer no embate de grupos divergentes para ser eficaz. Quando pensamos entre iguais, não reconstruímos o que pensamos, não desejamos que o outro participe do poder e muito menos nos sentimos integrados no sentido de nacionalidade. Só o embate divergente desconstrói certezas infundadas que foram instaladas em nosso consciente. Ou, se nossos espasmos carregam certezas, esses serão acolhidos para a construção de espaços comuns e pacíficos. Só indivíduos sadios, sem contaminações, que não partam de patrocínio de interesses setoriais, constroem democracias respeitadas e sadias. A democracia não é uma mercadoria exposta na vitrine, a ser comprada com a cotação do dia, ou que se imponha com cacetete. Né? Muito bem, muito Tá bem. bom? Ô, Salomão, eu agradeço Não, eu que muito agradeço a a sua oportunidade, presença né? aqui na República Popular das Letras, não é? E eu acho que esse foi outro papo muito legal sobre a literatura em Brasília e também de Goiás. Agradeço vocês a audiência. Por favor, deem lá o sininho, like e se inscrevam no nosso canal. E até a próxima conversa da República Popular das Letras.